ou a figura de um homem que chega até uma parede e desaparece. Ele some, parece que entra no muro de pedra. Na América Latina, há quase 1,5 milhão de pessoas detidas em prisões. Muitas delas são de segurança máxima. Você se atreveria a trabalhar como guarda em uma delas? Mas leve em conta que os verdadeiros calafrios não virão dos detentos, mas dos fantasmas. Março de 2022, San Juan, Argentina. Eram por volta das 10 da noite quando uma câmera de segurança do setor feminino da prisão de Timbas registrou uma figura estranha caminhando pelo pátio do presídio. A primeira coisa que as guardas penitenciárias pensaram foi que se tratava de uma detenta em fuga. Mas rapidamente viram algo que as deixou sem palavras. Se vê um homem que estava caminhando pelo corredor do setor das mulheres. São só mulheres que trabalham lá e as detentas são todas mulheres, não tem homens. E se vê um homem, a sombra ou a figura de um homem que chega até uma parede e desaparece. Ele some, parece que entra no muro de pedra. O setor desse ocorrido é o mais antigo, é de 1920. Os muros são de pedra e tem mais ou menos uns 80 centímetros de espessura. O vídeo não tem muito boa qualidade, pois é uma gravação via celular de um monitor, mas pusemos uns filtros e uns efeitos, câmera lenta e zoom, para ver como evoluía essa sombra e é possível notar claramente que ela entra e se funde com a parede. Ao ver as imagens várias vezes, observa-se claramente como uma estranha sombra, ao entrar em contato com a parede, se desvanece. E essa poderia não ser a primeira vez que aquele homem visitou a prisão de Timbas. No setor das mulheres, as minhas colegas pediram ajuda através do radiocomunicador. Um homem estava se aproximando da guarita. Nós fomos ajudá-las e quando chegamos estavam em choque. O homem estava caminhando em direção a elas. E quando ele chegou à grade, ele simplesmente desapareceu. Lá vi uma porta que agora está fechada com tijolos. Então, talvez fosse uma entidade que fizesse aquele caminho com frequência e agora que está tampado, passa por lá. Mas então, o que foi aquilo que se manifestou na prisão aquela noite? O fantasma é só um momento dramático, trágico, ou que, pela cotidianidade, fica impregnado em algum lugar. É uma alma, um vestígio psíquico, porque isso é algo psíquico, que uma pessoa pode deixar. Um idoso que todas as noites sai para regar uma planta é um exemplo. E todas as noites ele é visto fazendo a mesma coisa. De repente o idoso morre, mas os vizinhos continuam vendo ele, repetindo essas ações. E isso significa que isso é um fantasma. Geralmente esses espíritos, eles se permitem ver, até mesmo para que as pessoas respeitem aquele lugar. Então, quando um espírito consegue se materializar ao ponto de ser filmado, é porque ele tem uma energética muito grande. Nenhuma das guardas penitenciárias que vivenciaram o estranho incidente quiseram dar seu depoimento por medo de serem dispensadas por motivos psiquiátricos pelas autoridades do presídio. Mas experiências como essas parecem se repetir nas prisões de todo o mundo. Tanto os presídios, quanto os hospitais, como as clínicas, inclusive os asilos de idosos, são lugares propícios para o aparecimento de fantasmas ou acontecimentos inexplicáveis. Cada um desses lugares contém muito sofrimento, muita dor e muitas mortes.
As egrégoras são as energias de entidades negativas que vão se formando através da mente coletiva. Num presídio, todos convergem o mesmo tipo de pensamento de dor, de confinamento, de frustração. Automaticamente vai se formando uma egrégora, uma entidade. Essa entidade vai crescendo e vai se alimentando da mesma energia. A energia negativa se alimenta dessa mesma energia negativa. As egrégoras vão ficando tão gigantes e tão enormes que podem ser muito poderosas e muito destrutivas. Então essa energia que estão todos juntos com uma energia pesada, eu acredito que algo proporciona, dá poder para que esse tipo de manifestação se apresente. As pessoas não sabem a grande capacidade que esses seres podem ter até que não tenham uma testemunha que possa corroborar. Você só descobre quando investiga esses lugares e vê que acontecem coisas muito curiosas, muito inexplicáveis, que na realidade são simplesmente experiências paranormais. E não temos como poder medir ou enquadrar isso daí. Mas então, qual será a verdadeira origem daquela sombra na prisão de Timbas? A prisão de Chimbas é o primeiro presídio da província de San Juan, que foi criado ao redor do ano de 1920 ou 1922. São 100 anos de instituição e é um lugar que viveu